Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estudar o conceito de números primos. A gente já estudou os conceitos de múltiplos e divisores. Isso com números naturais. Números naturais. Agora a gente vai estudar os números primos. Para a gente estudar os números primos, vamos olhar para essa tabela que eu copiei do livro de vocês. Aqui a gente tem alguns números, números, aqui os números, e aqui a gente tem os divisores, número e divisores, certo? Aqui o zero e os divisores do zero. O zero a gente pode dividir ele por qualquer número natural. Então, qualquer número natural é divisor do zero. O 1, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então, só tem 1. O 2 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, pelo 2. O 3 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 4 pode ser dividido por 1, por 2 e por ele mesmo. O 5 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 6, a gente pode dividir ele por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 8 pode ser dividido por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. O 9 pode ser dividido por 1, por 3 e por ele mesmo. Agora veja o seguinte, vamos olhar algumas observações sobre os números que vimos nas tabelas. O 1, ele tem apenas um divisor, que é o próprio 1. Próprio é paroxítono terminado em ditongo, então é acentuado, próprio. O 1, ele é divisor de todo número natural. Ou seja, qualquer número natural que eu queira, que eu olhar, eu posso dividir por 1. E não dividir por 1 não faz diferença nenhuma. Então, há números que são divisíveis. Podem ser, ou seja, pode ser dividido somente por 1 e ele próprio. Como foi o caso do 2, o 2 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 3, tá aqui o 3. O 5, 1 e ele mesmo. O 7, que pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 11 também, que não está na nossa tabela. O 13 e muitos outros. Há números que têm mais de 2 divisores distintos. Por exemplo, o 4 tem 3, tem 1, 2 e 4. O 6 tem 4 divisores. O 8 tem 4 divisores, 1, 2, 4 e 8. O 9 tem 3. Voltando aqui, vamos continuar o nosso estudo de números primos. Agora vamos ver o que é um número primo. Número primo. Número. Pessoal, eu esqueci muitas vezes esse acento do. Esqueci muitas vezes. Então aqui acolá, quando não tiver, eu vou corrigir. Um número natural que possui apenas. É muito importante esse detalhe aqui. Apenas 2 divisores. Apenas 2 divisores naturais distintos. Isso aqui é o ponto-chave.
números naturais que possuem apenas dois divisores naturais distintos, que serão o 1 e ele mesmo. É chamado de número primo. Ou seja, número primo é número natural que possui exatamente dois divisores distintos, que a saber serão ele mesmo e o 1. Assim, conforme aquela tabelinha que a gente viu, o 2, o 3, o 5, o 7 são exemplos de números primos. Observação aqui, importante. Existe uma infinidade de números primos. Quando eu falo que existem infinitos números primos, ou uma infinidade, significa que você pode contar a quantidade que você quiser de números primos. Você encontra a quantidade que você quiser. Agora, é claro que quando os números primos vão ficando maiores, vão ser mais difíceis de encontrar. Agora a gente vai estudar como é que a gente encontra um número primo. Vamos lá, como é que a gente reconhece se o número é primo ou não. Aqui vou mostrar a vocês um algoritmo que a gente usa para encontrar o número primo, encontrar se ele é primo ou não. É um critério para saber se o número é primo. Olha a zoada aqui, as motos passando. Vamos lá, vamos voltar para cá. O primeiro passo para saber se é primo ou não é dividir o número dado pelos números primos, números de novo, pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Daqui a pouco vocês vão entender melhor quando a gente vê na prática. O passo 2. Se nenhuma das divisões for exata, aqui está meio feio, ó. Se nenhuma das divisões forem exatas, o número, esqueci o acento de novo, o número será primo. Passo 3. Se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo. Ou seja, você vai sair dividindo, nem doido aí, dividir pelos números primos. Se alguma das divisões for exata, não é número primo. Aqui, ó. Se alguma delas não for exata, olha, de novo. Se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo. Se nenhuma delas for exata, o número será primo. Ou seja, você divide pelos números primos. Aí, se nenhuma das divisões for exata, então ele é primo. Se pelo menos uma delas for exata, não será primo. Aí vamos olhar agora na página 119 do livro. E vão copiar esses exemplos que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. O primeiro exemplo é o exemplo 1 da página que eu falei lá para vocês. O número 173 é um número primo? Para a gente saber isso, se é primo ou não, a gente vai usar aquele algoritmo que eu falei para vocês. A gente vai sair dividindo o número 173 pelos números primos menores do que ele. Primeiro vamos ver o seguinte. O 173, ó, ele não é divisível por 2, porque o 2 é par. Não. Ele não é divisível por 2, porque o 173 não é par. Ele é um número ímpar, então não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3, porque se eu somar os 3 algarismos que formam esse número,
3 mais 7, 10, mais 1, 11. Não é um número divisível por 3, então ele não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque não termina nem em 0, nem em 5. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 7. Vamos dividir 173 por 7. O 1 é menor do que o 7, então eu pego 17. 17 dividido por 7 é 2. 2 vezes 7 dá 14. 14. 17 menos 14 dá 3. Tá aqui o 3. Baixo o 3. 33 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 21. 33 menos 21, 5. Tá aqui. Resto 5. Como a divisão não deu exata, então vamos para o próximo número primo. O próximo é o 11. Vamos dividir por 11. 173, 1 é menor do que o 11, pegou 17. 17 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11, 11. 17 menos 11 dá 6. Baixo 3. 63 dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11 dá 55. 63 menos 55, 8. Então, resta 8. Agora vamos dividir pelo próximo número primo, que é o 13. 17 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13, 13. Para 17, 4. Baixo 3. 43 dividido por 13 dá 3. 3 vezes 13. 3 vezes 13, 39. Para 43, sobra 4. Agora veja que o quociente aqui, o quociente é igual ao divisor. Então, já está naquele critério. Pronto. Como o quociente aqui é igual ao divisor, então nosso algoritmo já terminou, porque a gente ia dividir até o quociente ser menor ou igual ao divisor. Nesse caso aqui, o quociente é maior, então a gente continuou. Como no caso do 3, o quociente deu igual ao divisor, então o nosso algoritmo para aqui. E como em nenhuma das divisões foi exata, teve resto zero, então é porque o nosso número é um número primo. Agora vocês vão estudar esses exemplos, o 3 e o 2, está aqui, ó, o 2, e vão copiar bem direitinho no caderno de vocês. Pronto, voltando aqui. Depois de vocês copiarem esses exemplos no caderno de vocês vão fazer uma lista onde ela deve ter os 10 primeiros números primos. Esse é o exercício de vocês. Bons estudos a todos e até mais.